Imaginem vocês, como me apresentaram aqui, trabalhando com varejo de moda, e se um certo dia que tudo fecha, de repente tudo que a gente estava construindo, trabalhando, fechou todas as portas, varejo acabou. A minha sensação era um escuro, um preto, um vazio. E eu lembro de olhar no espelho, muito tempo no espelho, e falar, e agora? O que eu vou fazer? Quando eu olho um legado, na época de 13 anos, construindo uma companhia que de repente não saberia mais o futuro dela, como eu deveria lidar com essa situação? Mas uma reflexão muito forte veio em mim. Tudo é passageiro, mesmo que na hora não pareça. Aí eu no espelho, refletindo o que eu falaria para mais de 1000 colaboradores no momento mais desafiador da nossa história. E a minha reflexão foi que duas coisas não poderiam acabar. A primeira era o caixa. A empresa tem uma mentalidade de gestão de caixa. E a segunda coisa era a cultura. Eu falei, se a gente conseguir passar por esse ciclo, que de verdade eu não tinha a menor ideia do prazo que seria, mas se o caixa e a cultura fortificassem no processo, a única certeza que eu tinha é que esse negócio ia passar. E quando a gente fala de cultura sim é construída nos dias bons, naquele lugar que você quer escrever as atitudes, o que você acredita, tudo maravilhoso, mas a verdade que a cultura de qualquer organização, ela é testada nos dias mais desafiadores. Então a minha reflexão durante o processo daquele momento foi, eu não estou aqui para manter a minha cultura. A partir de agora, eu vou fortificar a minha cultura, porque é nos momentos mais difíceis que as decisões mais importantes são tomadas. Agora eu quero voltar para vocês num processo pessoal de como foi construir a cultura que eu acreditava. Então, como me apresentaram aqui, eu tive o privilégio de, com 29 anos, ou seja, 10 anos atrás, assumir a presidência de uma companhia que já tinha história, que já tinha essência, mas que precisava ter a minha atitude e a minha identidade. Isso me levou num processo de uma jornada muito interessante. Eu estava fazendo mentoria uma vez com uma pessoa que chegou para mim e falou o seguinte, primeiro você vai, depois você leva as pessoas. Então, antes de você saindo fazer um monte de coisa que você não sabe, você vai para uma jornada interna de entender para onde você está indo. E a primeira pessoa que tem que ir, teria que ser eu. E aí, me motivou muito uma hora que eu pensei, quando você tem clareza sobre a sua essência, você pode permitir questionar todo o resto. Eu vou repetir. Quando a gente tem clareza da nossa essência, de quem é a gente tem uma obrigação, na minha opinião, de se permitir questionar todo o resto. Então, quando eu assumi a presidência, eu fiz um processo de desconstrução. Nós, crianças, é o momento mais puro que a gente tem, que nossa construção de essência. O que acontece com a vida? A vida vai trazendo vários desafios no colégio, na sociedade, na família, e vai pondo, de alguma maneira, várias camadas de proteção para proteger quem a gente é, para proteger aquela pessoa lá dentro que você sabe que precisou passar por coisas difíceis. Mas eu também entendi que um dos meus maiores desafios seria desconstruir todas essas camadas e descobrir de verdade o que me move. Não tem cultura certa, não tem cultura errada, não existe isso. Existe o que você se identifica. E uma das coisas que eu falo muito é, não coloque uma máscara, não coloque um filtro para estar aqui. Esteja aqui, se para você isso faz sentido. E nesse processo de descoberta pessoal, eu também fui atrás das palavras mágicas
que eu queria entender, para a hora que eu puder falar para alguém, fizesse sentido. E aí eu pensei nessas. O que eu estou buscando construir? Primeira coisa, parece bobo, mas não é. Eu quero gente do bem. Quando a gente tem mais de 1000 colaboradores numa empresa, o volume de pessoas é muito grande. E imagine uma coisa muito interessante. Cultura é um negócio multidimensional. Não é o que eu falo, não é o que está escrito na parede. É como as pessoas se relacionam, especialmente quando a gente não está perto. Depois, eu tenho uma veia um pouco inquieta. Eu sou um pouco hiperativo e inquieto. Eu falei, eu preciso de pessoas do meu lado que sejam muito inquietas, que serão questionadoras. Mas olha que interessante, questionar com humildade leva à potência. Questionar com conflito gera atrito. Então o desafio é como a gente cria uma cultura onde as pessoas têm o direito de questionar, mas de uma maneira que construa relacionamento numa tese de comunidade. E por último, eu queria gente empreendedora. Eu sou uma pessoa que acredita no intraempreendedorismo. E pessoas que querem construir e que querem fazer cada vez melhor e maior. E quando eu comecei a refletir sobre esse processo, porque no final, o que é montar um time? É você colocar uma imagem na sua cabeça, que você enxerga. Essa imagem é formada por peças, que formam um quebra-cabeça. Essas peças são as pessoas que você está encaixando para construir essa imagem. E aí, nesse processo, também me veio uma provocação muito interessante. Não é sobre contratar pessoas que encaixam na sua cultura de hoje. É sobre contratar pessoas que vão gerar valor para a cultura que você está construindo. Por isso que a gente sempre está um pouquinho na frente da realidade, porque a gente está vendo uma visão. E quando você vai trazendo essas pessoas para dentro, você vai impulsionando a organização numa velocidade totalmente diferente. E eu entrevisto muita gente. Eu faço um processo de onboarding, que é conhecer as pessoas que entram na empresa, que pode ser nas lojas, pode ser no centro de distribuição, ou pode ser no escritório. Todas eu tenho um privilégio de poder conversar com elas. Agora, quando eu estou entrevistando alguém, eu tiro meu chapéu de presidente de companhia e eu ponho meu chapéu de vendedor. Porque eu estou vendendo um sonho. Eu estou vendendo o que eu acredito. Eu estou vendendo energia, eu estou vendendo potência. E no final, comunicação verbal é só 7%. 93% é comunicação não verbal. O corpo fala. Então, quando eu estou com o meu olho brilhando e soltando energia, as pessoas falam, uau, mas como você gosta do que você faz? É verdade. A pergunta é, você também vai gostar de ficar aqui? Porque eu pergunto. E eu falo para todo mundo, vem. O que eu prometo é que vai ser intenso, divertido, mas não vai ser fácil. Porque é uma empresa que quer transformar, que quer questionar, que está em constante movimento, precisa de pessoas que, de alguma maneira, gostam da beleza no caos, que é poder empreender. E aí veio a conexão do como você cria uma empresa com uma cultura humanizada, mas ao mesmo tempo uma empresa de performance, que cresce. Nos últimos 3 anos, depois daquela frase que eu comecei para vocês, falando que tudo fechou, eu resolvi questionar tudo, do logo, ao posicionamento, à comunicação, tudo. E o que aconteceu depois de uma transformação, que a gente dobrou de tamanho em 3 anos. Só que dobrar em 3 anos não é natural. Você precisa ter uma visão e um time muito engajado. Aí entra o conceito de alta performance. E eu acredito que colaboradores que querem deixar o seu legado de verdade, construir história, são as pessoas que transformam junto. Quando você sonha sozinho é uma coisa, quando você tem um sonho compartilhado com várias pessoas,
é onde eu acredito que a potência acontece. E quanto maior o cargo hierárquico na companhia, mais o como importa no bônus de todo colaborador. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o cargo, mais a liderança tem que ser inspiradora e mais a forma, o jeito é mais importante do que a entrega final. E quanto o cargo menor, a gente sabe que a entrega é muito maior operacional. Mas você só consegue construir uma empresa escalável se você tem uma liderança inspiradora que motiva as pessoas a querer fazer parte disso. Agora, imaginando que a empresa está crescendo em uma velocidade rápida, que a gente dobrou em 3 anos, e que eu tenho o sonho de dobrar em 3 anos de novo, veio uma outra reflexão. E isso é uma coisa que me marcou muito, um dos aprendizados do meu curso que eu fiz é: a gente tem que buscar entender quais são os nossos rituais. Se é o café da manhã com alguém, se o ritual é como você começa uma reunião perguntando, está todo mundo se sentindo bem nessa sala hoje? Quais são os seus rituais? Porque rituais constroem hábitos. É um negócio de disciplina, e eu me considero disciplinado para saber se eu construir algo que eu acredito, a gente tem que se esforçar muito para se transformar em um hábito. E hábito constrói em cultura. Vocês podem fazer isso do rituais, hábito, cultura ou inverter. Qual a cultura que eu quero ter? Que hábito eu deveria ter? Quais são os rituais que eu quero construir? De qualquer jeito que você formar, na minha opinião, você vai descobrir maneiras diferentes de liderar uma empresa e pessoas. E quando a gente pensa em cultura, o que é cultura? Cultura é uma soma de conquistas que envolve ter um objetivo claro, que todo mundo entende para onde está indo, e um lugar de celebração. As pessoas têm que sentir que estão celebrando. Aí entra nos rituais. Se a celebração é final do mês, se é todo dia, que tipo de celebração você vai fazer para suportar esse crescimento e esse objetivo? E conquista mais sentimento cria uma coisa que é muito importante, que chama engajamento. O índice de engajamento da nossa companhia hoje está em 93%. Porque engajamento mais emoção, na minha visão, cria pertencimento. Onde, quando a gente sente parte de algo, de parte de uma comunidade que a gente sente presente, a gente entrega muito, muito mais. E eu quero voltar para vocês com uma reflexão que eu comecei. Do primeiro você vai e depois você leva as pessoas. Por que eu quero voltar com essa provocação aqui? Porque não é porque uma vez a gente fez esse processo que ele está feito. Ele nunca está feito, porque nós sempre estamos evoluindo. E essa é a minha provocação, para terminar com vocês, que eu me faço todos os dias, em vários momentos do meu dia. Imagina que o cérebro é o órgão que mais consome energia. O que ele faz? A gente cria padrões para a coisa acontecer e andar. E a provocação que eu me faço, que eu gostaria de deixar para vocês é: quais são as verdades absolutas que te impedem de evoluir? Porque se a gente tiver consciência que, além da nossa essência, todo o resto pode ser questionado, a única certeza que eu tenho é que a gente vai descobrir a nossa maior potência. E não é comparando contra ninguém, é comparando a gente na melhor versão que a gente pode ser. Obrigado.